sei que seu dia hoje foi cansativo. Então vamos descansar na presença de Deus, ouvindo histórias da Bíblia. E vamos começar com a história de Sansão. Há muito tempo, o povo de Israel estava vivendo momentos difíceis. Eles haviam se afastado de Deus e estavam sendo dominados pelos filisteus. Foi então que um anjo apareceu a uma mulher que não podia ter filhos. Ele trouxe uma promessa. Você terá um filho. Desde o nascimento ele será consagrado a Deus, e nunca deverá cortar o cabelo, pois Deus o escolheu para libertar Israel dos filisteus. O menino nasceu e recebeu o nome de Sansão. Desde jovem, Deus o abençoou com uma força extraordinária. Sansão era capaz de fazer coisas incríveis, derrotar leões com as próprias mãos, carregar portões enormes de cidades e vencer exércitos sozinho. Mas Sansão tinha um coração impulsivo. Muitas vezes, ele tomava decisões sem pensar nas consequências. Um dia, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus foram até ela e disseram: descubra o segredo da força de Sansão, e nós lhe daremos muito dinheiro. Dalila insistiu várias vezes até que Sansão, cansado de tantas perguntas, revelou: nunca cortaram o meu cabelo. Desde que nasci, sou consagrado a Deus. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Dalila esperou Sansão dormir, chamou um homem e cortou suas tranças. Assim, Sansão perdeu a força. Os filisteus o prenderam, tiraram sua visão. No entanto, um dia, os filisteus fizeram uma grande festa para zombar dele. Sansão pediu a um servo que o colocasse entre as colunas do templo. Sansão orou a Deus: Senhor, dá-me força mais uma vez. Com um último esforço, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou, derrotando muitos inimigos. Sansão havia falhado muitas vezes, mas naquele momento final, ele se voltou para Deus, e Deus ouviu sua oração. E assim, a história de Sansão nos lembra que, mesmo quando erramos, podemos nos arrepender e buscar força em Deus. Agora vamos ouvir a história de Samuel. Há muito tempo em Israel, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era boa e amava a Deus, mas tinha um grande sonho que ainda não havia se realizado: ter um filho. Um dia no templo, Ana orou em silêncio, pedindo a Deus uma criança. Ela prometeu: se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei a ti por toda a vida. Deus ouviu a oração de Ana, e logo ela teve um menino. Ela o chamou de Samuel. Quando Samuel ainda era pequeno, Ana cumpriu sua promessa. Ela levou o menino ao templo para viver e servir a Deus junto do sacerdote Eli. Certa noite tranquila, Samuel estava deitado, quase dormindo, quando ouviu alguém chamando: Samuel! Ele se levantou e correu até Eli. Você me chamou? Eli respondeu: não, meu filho, volte a dormir. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli percebeu que era Deus chamando o menino. Ele disse: se ouvir novamente, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel voltou a deitar-se. A voz veio outra vez: Samuel! E ele respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. A partir daquele momento, Deus começou a falar com Samuel, e ele cresceu sendo um profeta fiel, guiando o povo e ensinando a seguir o caminho de Deus. Samuel se tornou um homem sábio e respeitado. Ele ajudou a conduzir Israel e foi quem ungiu os primeiros reis, Saul e Davi. Sua vida inteira foi dedicada a servir ao Senhor. Com a história de Jonas. Tudo começou há muito, muito tempo, com um homem chamado Jonas. Ele era um profeta de Deus, alguém escolhido para levar mensagens importantes. Jonas levava uma vida tranquila, até que um dia Deus falou com ele: Jonas, quero que você vá até a cidade de Nínive. Lá, as pessoas estão se afastando do bem e precisam mudar seus caminhos. Mas Jonas não queria ir para Nínive.
Ele teve medo e achava que aquele povo não merecia perdão. Em vez de obedecer, Jonas tentou fugir. Ele embarcou num navio que ia na direção contrária, para bem longe dali. Enquanto o navio seguia pelo mar, uma grande tempestade apareceu. O vento ficou forte, as ondas subiram alto e os marinheiros ficaram apavorados. Eles perceberam que havia algo estranho acontecendo. Jonas, cansado e cheio de pensamentos, estava dormindo no fundo do navio. Quando o acordaram, ele entendeu o que estava acontecendo. Com coragem e arrependimento, disse aos marinheiros: "Joguem-me no mar e a tempestade vai parar." Com o coração apertado, os marinheiros fizeram o que ele pediu. Assim que Jonas tocou a água, a tempestade parou. O mar ficou calmo e o céu ficou tranquilo outra vez. Mas Jonas não ficou sozinho no mar. Deus enviou um grande peixe para engoli-lo. Lá dentro, no silêncio do ventre do peixe, Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, Jonas orou sinceramente, pediu perdão, agradeceu e prometeu obedecer a Deus. E Deus ouviu sua oração. Então, o peixe nadou até a praia e com delicadeza cuspiu Jonas na areia. Agora, com o coração transformado, Jonas foi até Nínive. Lá, ele falou ao povo tudo o que Deus havia mandado. E, para a surpresa de Jonas, todos ouviram. O povo se arrependeu de seus erros e decidiu mudar de vida. Deus viu aquilo e, com seu grande amor, perdoou todos eles. Jonas ficou confuso. Ele achava que aquelas pessoas não mereciam o perdão. Mas Deus lhe ensinou que o amor verdadeiro é para todos. Até quem erra pode mudar, quando escolhe o bem. E assim termina a história de Jonas. Uma história de mar e tempestade, oração e esperança. Mas, acima de tudo, uma história de amor, perdão e novos começos. Agora é hora de descansar. Feche os olhos, respire devagar e lembre-se: Deus sempre escuta, sempre cuida e sempre nos dá outra chance. E agora vamos ouvir a história de Noé. Há muito tempo, o mundo estava muito diferente do que conhecemos hoje. As pessoas tinham se afastado de Deus e a maldade havia enchido a terra. Todos pensavam apenas em si mesmos e faziam o que era errado, dia e noite. Mas entre toda aquela escuridão havia um homem diferente. Seu nome era Noé. A Bíblia diz: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Deus viu o coração bom de Noé e decidiu falar com ele. Deus disse: "O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência. Farei cair um dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas a ti estabelecerei a minha aliança." E então, Deus deu instruções detalhadas a Noé. Faz uma arca de madeira de cipreste. Terá 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faças nela compartimentos, um teto, uma porta lateral e 3 andares. Foi como construir um navio enorme. E tudo isso sem ferramentas modernas, sem tratores, só com fé, madeira e muito trabalho. Noé obedeceu. E enquanto construía, avisava as pessoas sobre o que viria. Mas ninguém acreditava. Riam dele, zombavam. Depois de muitos anos, quando a arca ficou pronta, Deus disse a Noé: "Entre na arca você e toda a sua família." E então, os animais começaram a chegar, 2 a 2, um macho e uma fêmea de cada espécie. E dos animais puros, vieram 7 pares. Havia elefantes e passarinhos, girafas e coelhos, vacas e gatos selvagens. Todos obedeceram à voz do Criador e entraram na arca calmamente. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, entraram também. O total era de 8 pessoas.
Então o próprio Deus fechou a porta da arca. No dia 17 do segundo mês, as janelas do céu se abriram. A chuva caiu, e caiu, e caiu, por 40 dias e 40 noites sem parar. Fontes do grande abismo também se romperam, e a água cobriu tudo, até os topos das montanhas mais altas. Mas dentro da arca havia segurança e paz, porque Deus estava cuidando de Noé e dos que estavam com ele. As águas cobriram a terra por 150 dias. Então, Deus fez soprar um vento, e as águas começaram a baixar lentamente. Depois de muitos meses, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé esperou. Primeiro soltou um corvo que ia e voltava. Depois soltou uma pomba que voltou sem encontrar lugar para pousar. Uma semana depois, soltou outra vez, e ela voltou com uma folhinha de oliveira no bico. Finalmente, soltou novamente, e ela não voltou mais. Era sinal de que a terra estava seca. Então Deus disse: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé saiu com sua família e os animais. E a primeira coisa que ele fez foi construir um altar ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios em gratidão. E Deus ficou muito satisfeito e fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris no céu. Toda vez que o vemos, é um lembrete da aliança de Deus com a terra. E assim, Noé e sua família começaram uma nova vida. Ele viveu muitos anos depois disso. E seus filhos deram origem aos povos do mundo. E Deus nunca esqueceu a promessa. Agora vamos ouvir a história de Davi. Era uma vez, há muito tempo, em uma cidadezinha chamada Belém, vivia um jovem chamado Davi. Ele era o filho mais novo de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Enquanto seus irmãos iam à guerra ou ajudavam na casa, Davi passava os dias cuidando das ovelhas nos campos. Davi era um rapaz de coração puro. Ele tocava a harpa, compunha canções para Deus e confiava no Senhor com todo o seu ser. Quando lobos ou leões apareciam para atacar suas ovelhas, ele não fugia. Ele lutava com coragem e força, pois sabia que Deus estava com ele. Certo dia, o profeta Samuel, enviado por Deus, foi até a casa de Jessé. Deus havia rejeitado o rei Saul por desobedecer e queria ungir um novo rei. Samuel olhou para os irmãos mais velhos de Davi, altos, fortes, guerreiros, mas Deus dizia: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Quando Davi chegou do campo, todo suado e simples, Deus disse a Samuel: este é o escolhido. Samuel então ungiu Davi com óleo, e o Espírito de Deus veio sobre ele com poder. Pouco tempo depois, o exército de Israel estava com medo de um gigante chamado Golias, que desafiava a todos por 40 dias. Ninguém queria lutar com ele. Davi, ainda um menino, foi levar pão e queijo para seus irmãos no campo de batalha. Quando ouviu o desafio do gigante, seu coração se encheu de coragem. Com apenas uma funda e 5 pedrinhas do riacho, Davi foi ao encontro de Golias. E com fé ele disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi lançou uma pedra com a funda e acertou a testa de Golias, que caiu no chão. Israel venceu a batalha e Davi foi aclamado por muitos. O rei Saul ficou com inveja de Davi. Tentou matá-lo muitas vezes, mas Davi escapava. Durante esse tempo, ele se tornou grande amigo de Jonatas, filho de Saul. Jonatas amava Davi como a si mesmo e o protegia do pai. Davi teve que fugir e viver como foragido por muitos anos, escondido em cavernas e desertos, mas nunca levantou a mão contra Saul. Ele dizia: não tocarei no ungido do Senhor. Mesmo tendo 2 oportunidades de matar Saul, Davi escolheu o perdão. Depois da morte de Saul e Jonatas, o povo de Israel ungiu Davi como rei, primeiro de Judá, depois de todo o Israel. Ele reinou por 40 anos. Davi conquistou Jerusalém e a transformou na capital do reino.
levou a arca da aliança com grande alegria. Ele dançava diante do Senhor com toda a sua alma. Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com seu coração fiel, Davi cometeu erros. Um dos maiores foi com Batseba. Ele a tomou como esposa depois de fazer algo muito errado com seu marido, Urias. Deus o confrontou através do profeta Natã, e Davi caiu em profundo arrependimento. Ele orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51. Deus o perdoou, mas Davi colheu consequências. Ainda assim, Deus manteve sua promessa e nunca abandonou Davi. Já velho e cansado, Davi preparou tudo para que seu filho Salomão construísse o templo do Senhor. Davi morreu em paz, deixando um legado de fé. Os Salmos: coragem, arrependimento e amor por Deus. Provavelmente você está passando por momentos difíceis, ou você teve um dia cansativo no trabalho, ou teve um dia cheio de preocupações. Mas chegou o momento de descansar, e não tem nada melhor que descansar na presença do Senhor. Nesse vídeo, você vai dormir ouvindo as promessas de Deus e vai ouvir alguns estudos bíblicos. Tenham bons sonhos e durmam todos com a paz de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos capítulo 139, versículos 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Salmos, capítulo 56, versículos 3 a 4. Quando estou com medo, confio em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me um simples mortal? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Salmos 91, 9 a 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Salmos 23:1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 34:17-18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Lamentações 3:22-23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Salmos 30:5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isaías 26:3-4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 2 Coríntios 4:16-18. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Salmo 121:1-2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias 29:11-12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Salmo 30:4-5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 14:27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Provérbios 3:24. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Salmo 23:1-2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Salmo 91,
1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que transbordem de esperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 34, versículos 17-18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor o guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra seca. Salmo 56, versículo 3. Quando estou com medo, confio em ti. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Salmo 139, versículos 17-18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! São incontáveis. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquiete-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra,
Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Os leõezinhos podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar.